Metal Gear Solid é uma série de jogos que teve seu último jogo lançado no dia 1º de setembro de 2015. Antes dele tivemos uma prévia, ou melhor, um prólogo, que seria uma demonstração e dava algumas explicações do que estava por vir no próximo game. Mas mal sabíamos que o prólogo de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain é muito bem construído e quase superando a obra final. E é isso que eu vou falar hoje. I'm in front of the prison camp. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? Em 18 de março de 2014, era lançado Metal Gear Solid Ground Zeroes, um jogo canônico na franquia e que servia de prólogo para o próximo game, e também para mostrar o poder gráfico da recém-lançada Fox Engine, que até hoje consegue ser um ótimo motor gráfico, com gráficos lindos e ótimas físicas. Diversas pessoas não gostaram muito por conta do jogo ter sido vendido a preço cheio, sendo que o jogo levava menos de 2 horas para terminar a missão principal. Sem contar as pequenas outras missões que vinha junto com o jogo. Mas não é só de críticas negativas que esse game viveu. Ele foi muito bem avaliado e tendo ótimos gráficos e jogabilidade para a época. Ground Zeroes marcou uma grande virada na franquia Metal Gear, ao apresentar uma jogabilidade mais livre e orgânica. Diferente dos títulos anteriores, o jogo adota um formato de mundo aberto, e com isso, deixa o jogador com menos recursos e mais responsabilidades. Big Boss, o protagonista, não conta com gadgets mirabolantes ou apoio constante. Ele precisa observar, se adaptar e decorar padrões inimigos com atenção, para se infiltrar com sucesso. O mapa de Camp Omega, uma base militar localizada em Cuba, uma variedade quase infinita de formas de abordar uma missão principal. Cada rota, cada canto escuro, cada distração pode ser a diferença entre o sucesso e a captura. Essa liberdade de abordagem eleva o nível da tensão e da estratégia, dando ao jogador o controle total sobre como agir, seja com total furtividade ou arriscando em confrontos pontuais e espontâneos. Outro destaque é a movimentação de Snake, mais pesada, realista e fluida, o que contribui para a imersão mais humana e crua. Ele não se move como um super-herói igual em The Phantom Pain, mas como um soldado cansado, experiente e moldado por anos de batalhas. Isso faz com que o simples ato de rastejar, correr ou esgueirar por entre os holofotes se torne uma parte ativa da narrativa, dando peso a cada ação. Além disso, Ground Zeroes surpreende ao romper com a linearidade típica da série, permitindo que o jogador escolha livremente a ordem dos objetivos durante a missão. Para uma franquia historicamente guiada por scripts rígidos, isso foi uma mudança ousada e muito bem-vinda, por sinal. No fim das contas, Ground Zeroes não é apenas um prólogo técnico para The Phantom Pain. É uma experiência densa, tensa e refinada, que mostra como a série poderia evoluir sem perder a sua essência principal. Após os eventos de Metal Gear Solid Peace Walker, Ricardo Valenciano Libre, ou mais conhecido como Chico, é capturado tentando resgatar Paz Ortega, uma agente dupla da Cypher, que foi dada como morta após os eventos de Peace Walker, mas estava viva e sendo mantida presa em Camp Omega, uma base secreta americana em Cuba. Quando Snake, ou também conhecido como Big Boss, descobre o paradeiro de Chico e Paz, decide se infiltrar no local e resgatar ambos. A missão era arriscada, porque coincidia de no mesmo dia acontecer uma expansão da ONU na Mother Base, uma base de operações do exército privado de Snake, chamado de Militaires Sans Frontières, ou Militares Sem Fronteiras do francês, ou mais conhecida como MSF. A expansão era por conta de uma suspeita de possuir armamento nuclear, coisa que na época exércitos privados não eram nada comum de ter. Depois de resgatar Chico, Snake recebe uma fita cassete, que tem um áudio de Paz sendo torturada, e com essa fita Snake consegue achar Paz, em uma cela no subterrâneo do local.
Após conseguir fugir com paz para o helicóptero e voltar à Mother Base, Snake perde comunicação com a base. E chegando próximo dela, descobre que a inspeção da ONU era apenas uma fachada da XOF, força militar liderada por Skullface. Snake consegue fugir do ataque junto a Kazuhira Miller, no helicóptero que já estava, e nele descobre que Paz carregava uma bomba em sua barriga. Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Bob, there's... It's all right, we got it out. There's another in my... Mas Paz ainda acha que há outra bomba em seu útero e acaba se jogando no oceano enquanto o outro helicóptero da Cypher, que estava seguindo Snake, acaba atirando uma RPG no helicóptero de Snake. E eles acabam caindo no oceano. Assim, terminando Metal Gear Solid Ground Zeroes. Uma curta e muito interessante história após os acontecimentos de Peace Walker, que é um outro jogaço. Uma das teorias mais instigantes envolvendo Metal Gear Solid 5 sugere que os eventos de Ground Zeroes são memórias implantadas no protagonista Venom Snake. Embora esses eventos tenham em algum momento ocorrido de forma real, há elementos narrativos e visuais no jogo que levantam dúvidas sobre a fidelidade com que são apresentados ao jogador. Um dos primeiros indícios é a forma como as sombras dos personagens se comportam. Enquanto todos projetam sombras consistentes com seus modelos, a sombra de Snake não reflete seu característico corte de cabelo, o mullet, o que é interpretado por muitos fãs como uma falha simbólica, um erro na construção da memória. Isso levanta a possibilidade de que estamos, na verdade, vivenciando uma lembrança reconstruída artificialmente, como parte do processo de manipulação mental sofrido por Venom Snake durante seu coma. Outro ponto de grande destaque é o diálogo de Kazuhira Miller sobre Paz Ortega em Ground Zeroes. Miller demonstra surpresa e arrependimento por ter confiado nela, afirmando: The rain was coming down just as hard the day we met Paz. I only want peace for my country. I can't believe we ever bought that cover story. After Paz tried to steal Zeke from us, and we watched her get pulled beneath the waves, there was one thing I kept asking myself. Which was the real Paz? And which was the lie? Isso entra em conflito direto com os eventos de Peace Walker, onde o próprio Miller admite já saber que Paz e Galvez estavam manipulando a MSF, e que ele usou isso estrategicamente para expandir a organização. Essa contradição, no entanto, pode ser deliberada. Hideo Kojima, criador da série, é conhecido por explorar temas como manipulação da memória, identidade e subjetividade da verdade. Nesse contexto, o comportamento de Miller pode refletir uma distorção intencional implantada na mente de Venom Snake, uma versão emocionalmente modificada dos fatos, moldada para fortalecer a sua crença de que ele é, de fato, o verdadeiro Big Boss. Esses elementos, como a inconsistência nas sombras e mudança de postura de Miller e o tom geral da ambiguidade, reforçam a leitura mais profunda. Ground Zeroes pode não ser uma representação fiel dentro da realidade do universo de Metal Gear, mas sim uma simulação mental cuidadosamente construída, cujo objetivo é consolidar a lenda de Big Boss, através de Venom Snake. Outras curiosidades bem interessantes também sobre Ground Zero são: eles queriam implementar um ciclo de dia e noite dinâmico, que inicialmente o jogo teria, mas acabou sendo descartada por conta da provável interferência da Konami querendo lançar o jogo. Cães de guarda também chegaram a quase aparecer no jogo. Eles haviam até feito captura de movimento para eles, mas foi cortado também por sabe-se lá o que. Talvez a Konami também tenha botado o dedo nisso. E também um não tão esperado lançamento para PSP. A ideia inicial deles era lançar Ground Zeroes do PSP,
como uma ponte direta entre Peace Walker e The Phantom Pain. Mas conforme o projeto evoluiu e a Fox Engine começou a mostrar seu potencial, o game migrou para consoles de mesa. Essas curiosidades mostram que Ground Zeroes foi um projeto mais complexo do que parece. E mesmo sendo enxuto, serviu como uma amostra clara do que estava por vir. Um verdadeiro campo de testes para The Phantom Pain. Ground Zeroes é muito mais do que um simples prólogo. Ele entrega uma experiência concentrada, com gameplay refinado, narrativa densa e uma ambientação impecável. Tudo em uma escala equilibrada, mas extremamente impactante. Sua proposta não é apenas preparar o terreno para The Phantom Pain, mas mostrar em pouco tempo como a franquia poderia evoluir tecnicamente e narrativamente. Mesmo sendo curto, Ground Zeroes carrega um peso emocional, liberdade tática e detalhes que fomentam discussões até hoje. Para muitos, ele representa o último momento que a essência clássica de Metal Gear brilhou, com força total. E também seja exatamente por isso que ele seja tão marcante. Porque mesmo sendo vendido como uma introdução, ele se sustenta com a força de um capítulo completo dentro da saga de Big Boss. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisinha, quiser dar uma debatida aí nos comentários, pode escrever aí que a gente vai dar uma conversada legal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Me siga no Twitter, que vira e mexe, às vezes eu posto alguma coisa lá e é um caminho mais interessante de poder conversar com vocês. E eu acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauã. E vejo vocês na próxima. Valeu!